Okuyu, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, salve, salve. Hoje nós ganhamos o lugar do terceiro colocado em número de coronavírus no mundo. Não é um bom lugar. Então não estamos fazendo as coisas como se deveria. O isolamento social não foi o suficiente. E a seriedade em relação a isso também não tem sido aquilo que se esperava da população brasileira. É temerário pelo número de contágios e contagiados, este processo irá se estender rapidamente se não ficarmos em isolamento social. Aqueles que podem, devem ficar. Para aqueles que não podem, possam sair para trabalhar com mais tranquilidade. A proteção é nossa e daqueles que trabalham. Não que nós não trabalhemos, mas quem fica em casa trabalhando, o faça com felicidade, pensando no bem-estar coletivo. Aliás, esse é um tema, eu vou me delongar hoje, se vocês não se importarem. Hoje eu pensei em muitas coisas durante o dia, então eu vou abordar algumas questões do que eu pensei. O tema da felicidade. Acho que esse é um tema muito pertinente para nós perguntarmos em meio à pandemia. O que é felicidade para nós? Nós vivemos numa sociedade de sim e não. O que devemos fazer e o que não devemos fazer. O que nos leva a um condicionamento do nosso modo de pensar, de sentir e de agir. Nós somos absolutamente controlados. Nós somos pessoas condicionadas. Nós gostamos daquilo que está ali no mundo. A gente raramente nós paramos para pensar o que nos faz bem, o que nos dá conforto psíquico e afetivo. Muitas vezes nós temos um padrão social e achamos que temos que nos encaixar naquele padrão para sermos felizes. E quando não o fazemos, somos considerados anomalias. Então estamos aqui falando a partir das religiões afro-brasileiras. Nós fugimos de um padrão de religiosidade do nosso país. Algumas pessoas têm dupla pertença, são cristãos e são das religiões afro-brasileiras. Outras pessoas, como eu, não são, só são afro-brasileiros. E isso é visto com estranheza. Traz para as pessoas o senso, por exemplo. Quando pergunta para você, você é o quê? A maior parte das pessoas fala espírita. Ninguém assume a sua religiosidade. Por quê? Porque está fora do padrão. E nós achamos que nós temos que nos encaixar no padrão social. Isso é produção de infelicidade. Grande parte da sociedade é infeliz porque não consegue se encaixar no padrão social. Naquilo que é certo, naquilo que é correto, ou que alguém disse que é certo, alguém disse que é correto, alguém disse que é o padrão que você tem que seguir. E eu estava pensando nessa coisa de desenfreada do consumo ao qual nós somos estimulados. Nós somos estimulados a consumir, não a pensar em nós. Ninguém ouve na escola, no ambiente de trabalho, nas relações de amizade, o que você gosta. Não, você tem que fazer isto. Você tem que gostar daquilo. Ninguém pensa, não é da nossa relação diária termos conversas e valorização daquilo que as pessoas são. Existe o contrário. Existe sim um enquadramento. Eu não sou negra, mas eu vou usar o exemplo dos cabelos negros. São cabelos maravilhosos, mas são obrigados a se enquadrar. São obrigados a ter um padrão de beleza X. As pessoas orientais, que hoje inclusive estão em voga do modo mais negativo possível por conta do coronavírus, o que é um absurdo. Mas as pessoas não aceitam esses padrões de beleza. Isso começando por padrão de beleza. Eu até gosto que as religiões afro-brasileiras têm uma intimidade muito grande com a música, né? A música é uma coisa... Mas quem toca instrumento de percussão é vagabundo.
enquanto quem toca violino é um músico. Então, nós temos padrões que são mínimos, só estão presentes nas nossas coisas cotidianas. Se você gosta de arroz e feijão, você é categorizado num certo grupo de pessoas. Se você gosta de lagosta ou tem o hábito de comer, é outro grupo. Então, isso traz infelicidade. Muita infelicidade. E neste momento da pandemia, em que as pessoas ficaram dentro de casas com elas mesmas, a maior parte teve uma crise existencial porque não sabiam do que gostavam, o que desejam fazer, o que faz feliz. Que a felicidade era ir ao shopping, ao teatro e que não estou dizendo que é ruim, é ótimo. Mas e eu comigo mesmo? Se eu não tenho essas coisas do cotidiano, o que é que me faz feliz? Então a crise de ansiedade, a crise que as pessoas tiveram de se olhar neste momento, não é ficar dentro de casa. Ficar dentro de casa é uma condição que poderia, ou tem outras pessoas até que levam esse estilo de vida. O grande problema é ficar dentro de casa sem os adereços. Sem ter adereços. E eu me recordei de uma coisa muito também hoje sobre o tempo, né? O adereço também está muito ligado com essa coisa da gente fazer o tempo correr e não parar para se olhar. Antigamente, quando a gente mandava a carta, tinha o tempo que você escrevia a carta, ia ao correio, colocava no correio, a carta chegava ao remetente, a pessoa lia, respondia, punha no correio de volta. Você demorava aí um período X neste trânsito de troca de mensagem. Hoje, se demorar um segundo para você responder alguma coisa no WhatsApp, as pessoas estão alucinadas. Ou seja, nós mudamos para uma sociedade ansiosa, para uma sociedade, falei predadora outro dia e eu vou continuar usando essa palavra. Mas falando isso do geral, eu queria mudar agora para aquilo que nós falamos rapidamente na vez passada. O mundo invisível, pensamento, sentimento, ideias e ideais. Isso é uma base das religiões afro-brasileiras. E eu vou explicar hoje por quê. Aí nós temos mente, né, que é o pensamento, as ideias e a concretização delas que está na cabeça. Não é cabeça. Para nós, a cabeça física não é o centro das ideias. Mas concretizam-se as ideias que vêm do mundo abstrato, invisível. Aí nós temos o nosso sentimento. Se eu pegar isso aqui, muito pai de santo vai te falar que é a cabeça, o ori, que tá aqui. Aí nós temos aqui o sentimento, que é amor, que é altruísmo, ou seja, o ocan, o coração, que é uma outra instância. Depois nós temos o mundo, que é a parte visível, que é o corpo. Eu esqueci aqui do abdômen. Que eu não coloquei, mas vou colocar aqui no corpo. E o instinto, que é como nós vamos reagir mediante tudo isso. É um instinto. Esse instinto pode ser predatório, como a gente tem assistido violentamente nessa época do coronavírus. Ou esse instinto pode ser um instinto solidário, cooperativo, amoroso, esse instinto de manutenção da vida. Não só da nossa, mas das outras pessoas. Aí eu chego aqui onde eu queria hoje. Fazer a cabeça. Quem já não ouviu essa expressão? Cuidado com o fulano, ele vai fazer a sua cabeça. Essa é uma expressão que vem do santo, que vem dos terreiros. Por quê? Porque qualquer pai e mãe de santo sabe que para você mexer em alguém, você precisa mexer na cabeça dele, nessa parte invisível da construção do pensamento, da construção das ideias, porque é a partir dali que vai derivando para o mundo concreto. Eu sei que há um preconceito aviltante quanto ao nosso processo de iniciação. Aviltante. As pessoas acham que nós somos
grosseiros, animalescos, selvagens, primitivos, porque nós utilizamos esse procedimento que também é preventivo. Como é preventivo e social que as pessoas também estão rangendo os dentes. Muito bem. A cabeça da pessoa, ela tem uma parte física e tem uma parte que não é física. Quando você mexe na parte física, você está tentando atingir aquele pensamento que precisa mudar, que é o que nós estamos vivendo hoje com a pandemia. Você precisa mudar seu pensamento. Se você continuar vivendo com a cabeça de fora, de quem ia trabalhar, de quem ia pro shopping, pro teatro, de quem ia tomar chopp no bar da esquina, você vai surtar. Então nós entendemos que é necessário fazer as pessoas mudarem seus pensamentos para se conhecer. Se conhecer. Esta é a maior distância que existe no universo. A distância de você para você mesmo. É mais fácil a gente ir daqui para os Estados Unidos, daqui para a China, para o Japão, para nós mesmos, nos conhecermos. E nós pretendemos, com a iniciação, fazer com que as pessoas... Cabeça fraca precisa de mudança. Ninguém pode, numa iniciação, ter um processo de cabeça fraca. A gente precisa fazer a cabeça forte. E é o que nós estamos fazendo aqui com vocês. Questionando, pensando, construindo. Aqui nesse processo que nós estamos praticamente há 60 dias. E são 60 dias que a gente vê que as mudanças são irrisórias. Para você mudar estruturas das pessoas, levam anos. Às vezes uma vida. Mas é possível. Então as cabeças não podem estar fracas, fracas de ideias. Ideias não é de pensar o que vou fazer de almoço, o que vou construir para isso. Não, ideias é daquilo que é seu, de ideal. Aquilo que é interno seu. E aí nós vamos passar aqui, viver com você mesmo. Ter ciência de si. Gente, isso é um enigma praticamente na nossa sociedade. A gente conhece tudo de redes sociais, a gente conhece tudo que é de compra online, a gente conhece tudo que é compra física, os caminhos, mas a gente não tem ciência de nós mesmos. Isso é doença. Isto para nós das religiões afro-brasileiras é doença. Você não se conhecer é uma doença. E é esta doença que as iniciações costumam procurar sanar naqueles que passam por este processo. Eu falo que eu tenho uma capacidade muito grande de indignação, ainda bem, porque a indignação faz com que a gente não se acovarde mediante a vida. E hoje talvez tenha me dado uma indignação, porque eu sou mãe de santo. E como mãe de santo, ou Ialorixá, como queiram, ou zeladora, eu tenho uma preocupação com o ser humano. Eu preciso ter preocupação com o ser humano. Eu preciso pensar na outra pessoa. Se eu não pensar no bem-estar da outra pessoa, eu não vou conseguir realizar meu trabalho. Não tem como. E aí eu me desloco um pouco do conceito de família consanguínea. Amo os meus filhos e filhas. Amo. Consanguíneos eu não posso dizer, porque eu tenho uma coleção de filhos que vivem comigo e não obrigatoriamente têm meu sangue. Mas eu os amo. Agora, eu preciso ter amor para fora desta família, para poder realizar alguma coisa de bom no mundo. Eu amo meus filhos de santo e filhas. Eu procuro dar atendimento a eles. Eu só não quero ser a muleta deles para o resto da vida. Eu quero que eles cresçam. Que eles tenham ciência de si. Que eles consigam se reconhecer como pessoa.
Se fosse isso na psicologia, na psiquiatria, chamar de se você não conhece você mesmo. Você tem uma doença. Nós também consideramos doença. Da nossa capacidade de nos perceber, raros são aqueles que se percebem além do corpo, além da aparência. Tanto é que há um culto absurdo ao corpo. Eu gostaria que as pessoas cultuassem na mesma intensidade aquilo que é abstrato nelas, aquilo que é espiritual. Eu não estou dizendo que tem que trocar uma coisa pela outra. As duas coisas são importantes. Nós não podemos fingir que não temos corpos e tentar viver uma coisa alienante espiritual, porque eu também não acredito nisso. E não podemos viver só corpos. Os valores espirituais têm que estar no mundo, a partir de mim. Cada pessoa tem que levar esse valor espiritual. Levar para o seu trabalho, levar para a sua escola, levar para as relações interpessoais, levar para o mundo. E é isso que eu faço como mãe de santo. É exatamente isso que eu faço. Eu auxilio as pessoas a se conhecer, a ter mais ciência de si, a se respeitar como pessoa, porque quem não se respeita, não se ama, não tem a mínima capacidade de respeitar e amar alguém. A mínima. Se você não gosta de você, daquilo que você é, você não vai gostar de ninguém. Vai ser uma coisa superficial nas relações de afeto. Então, a iniciação, ela faz você fazer a cabeça mesmo da pessoa. Literal e também de forma figurada. Que é a pessoa valorizar a ela. Valorizar o que ela é. Se sentir forte para estar no mundo. E viver no mundo com felicidade. É isso que a iniciação quer. Por isso que quando eu ouço as pessoas nos xingando, achincalhando, falando absurdos do que a gente faz dentro dos terreiros, eu fico pensando, você nem se deu ao trabalho de saber realmente o que nós fazemos. Então, para as pessoas que às vezes se dão o trabalho de entrar no meu Facebook e me xingar, eu estou dizendo hoje. E vamos permanecer em casa, mais do que nunca precisamos permanecer em casa. Não queremos que o nosso país sofra mais do que já tem sofrido. Eu sempre gostaria que o Brasil tivesse primeiro lugar nos direitos humanos, primeiro lugar nos direitos igualitários do poder aquisitivo, não no primeiro lugar do coronavírus. E nós estamos caminhando a passos largos para isso. Fique em casa. E assim encerro minha fala de hoje. Há alguma pergunta? Sim. Pergunta do Antônio Luz, de Itanhaém. Bênção, mãe. A aceleração do tempo nos distancia de nós mesmos e do coletivo. Nos faz mais instintivos e predadores da natureza, do homem e, portanto, do sagrado? Eu acho que a aceleração do tempo foi um produto nosso de distanciamento de nós mesmos. O ser humano foi se colocando para fora de si. E é lógico que nós usamos essa tecnologia para sustentar exatamente o sistema que nós criamos. E isto não é o que nos fez predador. Nós somos os predadores que fizemos isto. Pergunta da Sumaia Miguel Gonçalves, de Itanhaém. Bênção, mãe. A senhora crê que a maior crise do corona é uma crise dos valores humanos? Creio. Aliás, obrigada, pessoal de Itanhaém. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês. E bênção, Antônio, agora bênção a Sumaia. Eu acredito que o coronavírus trouxe à baila, trouxe à discussão as questões das relações humanas, a questão do que há de humanidade na nossa vida. Ele trouxe. Não é que ele é isto, mas ele possibilitou este debate. E nós estamos vendo que as questões humanas são ínfimas. Pergunta do Delfim Ribeiro, do Rio de Janeiro. Bênção, mestra. Estamos vivendo de maneira mais clara o momento já previsto pelo saudoso pai Rivas
de enxergarmos os vivos mortos? Será que mesmo aqueles que estão nos terreiros estão nessa condição? Saravá. Bênção, meu filho. Eu acho que cada terreiro deve avaliar o como eles enxergam o mundo e a forma de estar no mundo. Não me cabe fazer isto. E quando o saudoso Pai Rivas, como você colocou, meu saudoso babá, nos alertava que existia uma orla de mortos-vivos e vivos-mortos. E que isto significa exatamente não ter ciência de si, não ter respeito pela humanidade, são seres, tanto em corpos como sem corpos, que vivem desta forma. Isto eu acredito que está acontecendo no mundo. Tomou-se conta a falta de ciência de si e daquilo que é humano e espiritual. Mais uma aqui do José Rojas, do Chile. Sua bênção, minha mãe. Como fazer para se autoconhecer estando longe do terreiro, longe da senhora e com tanta informação do exterior e tantos valores autoimpostos pela sociedade, e poder ser um aporte para a humanidade? Eu estou até em silêncio, bênção, José. Salve, salve o povo do Chile. Meu filho, eu acho que o local é importantíssimo. O pai e a mãe de santo são vitais neste processo. Mas eu falei que a tecnologia pode funcionar contra a gente, mas também a favor da gente. Antigamente, as pessoas moravam longe dos seus pais e mães de santo, às vezes saíam das suas casas, passavam 3, 4 meses lá. De otimizar essa relação da iniciação. Hoje, e nesta época não havia celular, não havia nada. Hoje a gente tem um diálogo. Isso não suplanta, porque o axé é por contato. O axé não tem como, é por contato. Ou seja, exige a parte física. Mas nós podemos, pelo menos, criar reflexões, que é o que nós estamos fazendo aqui. Tem mais perguntas. Nossa, quantas? Tem mais algumas. De fora do estado? Tem de fora. Tem algumas pessoas que às vezes eu vejo que elas perguntam, talvez por ser tardiamente, ela acaba nunca aparecendo para ele ler, né? Que às vezes fazem depois da live também. Bom, primeiro o pai Edivaldo Papadinha mandou um abraço e muito axé. Bênção, babá. Sua bênção, meu pai. Que nosso pai lhe abençoe, Xangô. A bênção, meu pai também. Pode ler mais uma pergunta? Pode. Do Ednilson Martins, de Sorocaba. Bênção, mãe. Penso que tudo o que a senhora disse está ligado diretamente à falta de espiritualidade das pessoas, dando importância maior ao material, e nessa situação se encontram perdidos no mundo. Ou melhor, dentro de casa. Estou certo? Eu vou ao xingo da semana. Porque quando eu falo certas coisas, uma classe de pessoas sempre me xinga. Eu adoro o Murica. Adoro ele. Ele é ateu. No entanto, ele tem uma postura de humanidade invejável. Invejável. Então eu acho que a espiritualidade a gente tem que desconectá-la da religião. Ela não é a propriedade da religião. Ela não é propriedade da religião. A espiritualidade, ela é inerente ao ser humano, ao espírito. E ela pode se manifestar estando ou não na religião. Tem muitos religiosos e religiosas absolutamente distantes da espiritualidade. Estão enfiados na religião pregando ódio, desavença, desumanidade. Então nós temos que desconectar isso um pouco. E eu encerro hoje mesmo. Depois do Murica vai ser difícil essa semana. Pode ser mais uma só que é... Sim. A Maurins Melo. Quando se é forte para todos e tudo, menos para si mesmo, qual o primeiro passo para terminar essa autossabotagem? Isso é uma autossabotagem. O nome dela, por favor? É Maurins Melo. Boa noite, né? Eu gostaria de dizer o seguinte. Primeira coisa que você tem que fazer, porque normalmente quando a gente tem uma autossabotagem, a gente coloca um ideal muito alto pra gente. Uma coisa muito distante da nossa realidade. Nós temos que trazer para coisas mais próximas da nossa realidade, da nossa vida, das nossas
condições psíquicas e afetivas, eu não estou falando só física. E começar a valorizar estas nossas capacidades. Porque a nossa sociedade nos joga para o mundo fora, como eu falei, com um modelo que nem sempre é atingível. E isso cria para nós um senso de incapacidade. Ame-se, minha filha. Goste de você. Pense nisso todos os dias. No que você tem de bom. Pense em você desta forma. E aí encerramos o dia de hoje. Me desculpe, acho que eu me delonguei um pouco a mais do que os outros dias. Mas era isto. As outras cidades, eu da próxima vez, como eu me delonguei hoje, eu não vou chamar as cidades e mandar o meu salve para elas, meu axé. Mas gostaria de agradecer a Regina Conduru, que nos doou uma cesta básica, e nós continuamos com a nossa campanha de solidariedade. Estamos com ela ativa e vamos continuar nosso projeto. Não é fácil, não pensem vocês que é fácil, não é. Mas é necessário que todos nós venhamos a nos mobilizar para atingir o menor índice de desespero neste momento. Assim encerro minha live de hoje dizendo: fique em casa. Fique em casa. E voltamos na próxima quinta-feira, às 18h30. Mocuyu, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, salve, salve.